Sim, isso mesmo. Você não leu errado. E não, isso não é um clickbait. Então, fiquem no vídeo. Se curtirem, se inscrevam no canal. Deixem o like e um comentário. Ou simplesmente não façam nada. Porque agora eu vou explicar para você do porquê a série de filmes de Resident Evil com a Milla Jovovich são, sim, na minha opinião, filmes muito bons. E o primeiro ponto que já vamos esclarecer é o óbvio. Os pontos de vista aqui são de acordo com o meu gosto pessoal. Eu estou analisando de acordo com o que eu espero, do que eu gosto, do que eu não espero e do que eu desgosto em cada situação. O segundo ponto é que eu gostaria que vocês pensassem que existem expectativas diferentes dos consumidores para cada tipo de mídia, assim como as empresas também têm expectativas diferentes para cada tipo de consumidor e para cada tipo de mídia. E é por isso que há diferentes orçamentos, roteiros, equipe, estratégia de marketing, enfim. E para a gente ter um exemplo, quais seriam esses principais tipos de mídia? Bom, os mais populares são os livros, HQs, mangás, animes, jogos, filmes e séries. Então vamos pegar um exemplo simples aqui. Aquela cena de Resident Evil 3 clássico, a explosão de Raccoon City. Imagine essa cena sendo descrita num livro, por um autor detalhando muito, com muita riqueza de palavra, tentando deixar o mais claro possível para o leitor o que estava acontecendo. O máximo que ele conseguiria utilizar ali seriam duas, talvez 3 páginas. Agora, vamos imaginar os gastos disso. Você tem lá o transporte, a folha, o escritor, a editora, a impressão, enfim. Talvez esse custo chegasse aí a R$1. Aí você pega essa mesma cena e coloca no mangá, com um mangaka bem detalhista também. E essa cena, levaria umas 6, 7, talvez 10 páginas. Daí você pega o custo também, o autor, o auxiliar, a tinta, a impressão, enfim. Imaginemos que esse custo chegue a uns R$10. E essa mesma cena no anime, por exemplo, deveria ter muito mais detalhes, muito mais efeitos. Agora você imagina uma cena simples aí com 5 minutos. Você calcula o autor, os desenhistas, o papel específico, o título específico e uma equipe inteira por trás, de umas 20, 30, 50, pessoas. Talvez o custo pudesse chegar aí a uns R$50. A mesma coisa com o videogame.
com tudo que uma equipe de produção de respeito tem, com sei lá umas 200, 600 pessoas, os equipamentos de ponta, o marketing, talvez todo o custo pudesse chegar aí a uns R$200. Esse valor também seria maior nos filmes, porque provavelmente você teria ali umas 400 pessoas ou bem mais participando do filme. Você teria, além disso, o custo do figurino, da maquiagem, dos figurantes, da câmera, enfim. Talvez ali o custo pudesse chegar a uns R$300, em média, assim, mais ou menos. Estamos usando esses valores pequenos e este exemplo bem ruim para entender que existem custos diferentes para mídias diferentes. E existem espectadores diferentes para cada uma dessas mídias também. A forma como este evento, por mais que sejam mantidas a essência dela do ocorrido, vão ser diferentes, de um jeito diferente, contado uma história diferente no livro, vai ser de outro jeito no mangá, diferente no jogo, diferente na série, e foi diferente no filme. Um cara, quando ele compra um livro, ele tem uma expectativa diferente de um cara que compra um mangá. Para um cara que assiste o anime, ou para um cara que joga o videogame, que tem uma expectativa diferente para o outro cara que vai no cinema. Cada um deles espera que cada uma dessas mídias entreguem algo diferente, mas com a mesma essência da coisa. Tá conseguindo captar? O que eu quero dizer com tudo isso? Falando sobre essa salada de frutas toda que ninguém deve estar entendendo absolutamente nada. Por muito tempo, eu também odiei esses filmes, muito influenciado por toda essa enxurrada de críticas, de analistas, de youtubers, e que eles têm o direito de fazer isso. Mas conforme eu fui crescendo e conseguindo pensar mais por minha própria cabeça, eu fui criando expectativas e olhares diferentes em relação às obras em suas diferentes mídias. Por exemplo, eu amo Dragon Ball. Mas se eu for ler o mangá, eu vou esperar uma forma de se contar a história. Se eu for assistir o anime, eu vou esperar outra forma. E se eu for assistir o filme, eu também vou esperar outra forma de se contar a mesma história, por mais que sejam os mesmos personagens e o mesmo enredo. O que quero com esse vídeo não é forçar goela abaixo as minhas verdades, mas é apresentar um olhar por outro ângulo em relação a esses filmes. Quis dizer com toda essa introdução de mídias é que no fundo, as pessoas que assistem os filmes elas vão com expectativas criadas pelos jogos, e isso não está certo, já que a forma como um filme é criada é diferente da forma que um jogo é criado. A forma de edição é diferente, a forma de direção é diferente, a forma com que os atores atuam é diferente. E esse é o grande ponto de decepção para os fãs da série. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que os filmes eles tentam trazer a originalidade de muitos acontecimentos. E também tentam se manter fiéis em outros o máximo que ele consegue. Então, vamos pegar aqui o exemplo de O Hóspede Maldito. É o primeiro filme com o primeiro jogo. O primeiro jogo da franquia se passa quase que em sua totalidade dentro da mansão Spencer. Tem até ali uma pequena parte do jogo que mostra alguma coisa aqui e outra ali do laboratório, mas é uma parte bem pouca, já lá no final do game. Já o filme se passa na sua grande maioria, 100% do filme praticamente, dentro dos laboratórios da Umbrella, tentando mostrar mais ou menos como se deu o escape do vírus, como se deu a infecção em massa. E assim, olha, eu sei que provavelmente isso foi explicado em algum momento nos jogos, mas aqui nos filmes em específico, eles resumem bem essa parte, mostrando inclusive o que teria acontecido com os funcionários da organização, como eles teriam se transformado em zumbi, como o vírus teria escapado da mansão, iniciando a grande infecção em massa na cidade e tudo mais. Um outro ponto é que eles tentam resolver algumas questões que pouca gente ou quase ninguém fala. Então, assim, se eu perguntasse pra vocês qual o principal vilão da franquia, eu tenho certeza absoluta de que em 10 pessoas 9 diriam que é o Nemesis. Mas qual é a história por trás dele? Quem era ele, como surgiu, pra onde ia, pra onde foi? E isso é muito explorado, pouco explorado no jogo. Já o filme tenta dar algum sentido no passado dele, no fim do primeiro e no começo do segundo. No filme, ele era um ambientalista que tinha uma irmã que trabalhava na Umbrella e estava tentando desmascarar a empresa. Tinha um contato que, lá nos laboratórios, que era a Alice, e que de repente ela sumiu, por conta do vírus que escapou. Daí ele foi atrás de uma pista para tentar encontrar ela e ele passa por todo aquele perrengue que a gente vê no primeiro filme. E no final ele sofre um contágio por um líquer. E aí ele começa a sofrer a mutação.
E logo no começo dessa mutação, ele é pego pela equipe da Umbrella, levado para um dos laboratórios para os cientistas darem continuidade aos experimentos. Ou seja, o Nemesis, o próprio Tyrant, né, no filme, que é o Dr. Isaac, no terceiro filme, não foram criados do nada, nem foram juntados peça por peças como o Frankenstein. Eles tiveram um começo, eles tiveram um start, por assim dizer. Ainda seguindo nessa linha de respostas ou alternativas para a história, Resident Evil 4, que agora é um jogo clássico, por mais que seja muito bom, muitos vão concordar que o caminho que a franquia toma no terceiro filme, que é a extinção, é melhor para a série. Um mundo pós-apocalíptico, destruído por mortos-vivos, o vírus que escapou agora também pelo ar, que vai aos poucos matando cada célula viva do planeta, plantas, oceanos, cidades inteiras, enfim, tudo agora, inclusive os corvos, são um perigo real. Os alimentos são escassos, os lugares seguros são escassos, as pessoas são cada dia mais escassas. Você vai me dizer realmente que você não acha que a franquia tivesse tomado esse rumo de um mundo pós-apocalíptico? Não seria melhor? Não seria melhor ter seguido nessa temática? Você não acha que isso faria muito mais sentido do que o rumo que ela tomou a partir do quarto filme? Então, mais um ponto que eu queria abordar é a evolução natural das espécies. No começo nós temos zumbis que são lentos demais, previsíveis e que só oferecem ameaça em bando. Mas a partir do terceiro filme nós já vemos zumbis que correm e que raciocinam. Como naquela parte lá em que eles estão em Las Vegas, que tem aquele container e que sai aqueles zumbis do experimento do Dr. Isaacs. O quarto filme também tem outra evolução, que é como as Las Plagas, né? Os zumbis agora eles têm os tentáculos que saem da boca, são mais velozes, conseguem rastejar pelos buracos, pelas paredes, são mais inteligentes, eles são mais ágeis, mais estratégicos, por assim dizer. A gente tem os cachorros, a evolução dos cachorros é bem patética, na realidade, que são aqueles que ficam do lado do Albert Wesker no quarto filme, que se abrem no meio, sei lá. Isso parece mais o Alucard lá, quando ele libera a restrição de poder dele. Não parece Resident Evil, parece mais o Alucard. Bem, a gente tem o Licker, e nós vemos o projeto Nemesis inicia por um infectado por um Licker, os corvos que comem carnes infectadas, aqueles insetos gigantes que já aparecem no começo do sexto filme, que parecem morcegos super desenvolvidos, enfim. E na minha opinião, isso tudo cria e passa a sensação de que o mundo está em constante evolução. E que ele literalmente já não é mais o mesmo do que era há um ano. Induz a gente a perceber que o que era ruim hoje, amanhã com certeza estará 1000 vezes pior. Aí você pode estar pensando assim, Eric, pô, mas essa evolução está rápida demais. Cara, a cobra gigante não levou 1000 anos para chegar àquele nível. O Nemesis não levou 100 anos para chegar àquela forma. E suas transformações não foram instantâneas. O Tyrant, o Hunter, o Gravedigger, nenhum deles levou décadas e nem milênios para chegar àquele nível. Foi uma evolução praticamente instantânea, o que é um efeito colateral no vírus, e eles deixam isso muito bem claro nos filmes, né? Outro ponto que eu gostaria que vocês analisassem são os personagens, os locais, as referências que o filme entrega. Apesar de não se passar boa parte na mansão, nós temos referências a ela durante o filme, que é o personagem Spencer, que parece ser um cara de boa, seguro, gente fina, mas que no final se mostra ser um grande cilada, né? A gente tem o chefe Executivo Armadini, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, que ficou muito bem caracterizado no filme. Os cachorros, os Lickers, os corvos são muito bem representados nesse filme. Mas, assim, com certeza, na minha opinião, o ponto alto dos 6 filmes são os personagens clássicos do jogo. Cara, a Ada, ó, é um absurdo de parecida. Eu jurava ser um CGI de tão perfeito e idêntico que ela era ao jogo. O Barry Burton também é um personagem muito similar aos jogos. Claire Redfield, fisicamente eu não achei tão parecida, mas em relação à personalidade dela é um absurdo de igual. Assim como a do Carlos, tá? O Leon, apesar de ele aparecer muito pouco, eu também achei ele muito parecido, a personalidade, fisicamente falando. E lógico, os 3 grandes acertos que na minha opinião são o Albert Wesker, Jill Valentine e o Nemesis. O Wesker, assim como a Ada,
parece ter sido tirado diretamente dos jogos. A personalidade dele, a aparência dele, os poderes dele, se me dissessem hoje que ele era um CGI perfeitamente feito, eu acreditaria. A Jill Valentine, a caracterização do personagem, a postura dela diante as situações, a forma como ela se comporta, mostra pra mim que está claro que a atriz ela jogou horas e horas de Resident Evil 1, de Resident Evil 3, e nós temos a perfeição pra mim, a grande perfeição dos filmes, que é o Nemesis. Um cara implacável, gigante, perseguidor, poderoso. Cara, a caracterização do Nemesis de uma mídia copiando a outra foi a melhor coisa que eu vi nas últimas décadas, assim, mas tranquilamente. As armas, a maquiagem. Eu vi ali um Nemesis que, por exemplo, eu não vi no Resident Evil 3 Remake. E as cenas e os locais também não decepcionam. Temos lá a mansão Spencer, os laboratórios branquinhos saturados de Resident Evil, que tem todos os jogos da série praticamente. Apocalipse, no Resident Evil 2 Apocalipse, tem aquela cena dos policiais enfrentando os zumbis, como no trailer do terceiro jogo. A parte que a Jill é controlada pelo Wesker, a luta da Claire e do Chris contra o Wesker. E claro, a cena canônica e grandiosa explosão de Raccoon City, que é quase fiel ao jogo. A cena quando o caminhão bate no carro da filha do Dr. Ashford é uma referência ao começo do Resident Evil 2. E claro, a melhor cena de referência dos filmes aos jogos, que é quando a Jill, o amigo dela, a repórter e a Alice chegam no cemitério e aqueles zumbis começam a sair do chão e... Com certeza era uma cena que todo mundo esperava ter no jogo clássico e que não apareceu. Enfim, não sei se pra vocês são bons argumentos, mas assim, pra mim, os filmes trazem elementos novos muito bons, respostas aos acontecimentos que só reforçam os jogos, trazem cenas, cenários, personagens amados dos jogos, enfim. Aí você tá falando assim, Eric, mas pô, tem muita ação. Pô, gente, olha a abertura de Resident Evil 1, 2 e 3 dos jogos clássicos. Você vai me dizer que não é uma abertura de um jogo de ação? Olha a rumo que a franquia tomou. Não se tornou uma franquia muito mais de ação? Você pode discordar, achar bom, achar ruim, mas o filme segue exatamente o que o jogo se tornou. Tem momentos de terror e tem momentos de ação, assim como nos jogos hoje em dia. Mas não só de coisas boas vivem os filmes. Ou será que vivem? Será que a gente gostaria se um filme fosse 100% fiel ao que acontece no jogo?